Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil Israel. E este é o Expresso Israel, que é um programa que traz um resumo das principais notícias de Israel, com uma correspondente de Tel Aviv, que é a Daniela Kresh, que está aqui comigo. E a gente vai começar falando no programa sobre o Dia de Jerusalém, que este ano, né, de acordo com o calendário gregoriano, vai começar no início da noite de sábado e termina no final de domingo, né, deste domingo. E é um dia que, infelizmente, também está levantando já, tem expectativas de que possa haver conflitos, né, confrontos entre ultranacionalistas e população árabe, a população palestina, ou até mesmo ataques, e é uma data que pode ser também perigosa para o país. Dani, como é que está a situação? Pois é, né? E é chato que a gente está gravando isso na sexta-feira, dia 27, isso vai acontecer no domingo, dia 29, e pode ser que no momento que as pessoas estejam vendo esse vídeo, né, já tenha mais ou menos acontecido alguma coisa, né? A gente está sempre pisando em cima dos acontecimentos que talvez aconteçam logo em seguida, né, que a gente está conversando, né? Mas a gente tenta explicar, independentemente do momento em que a pessoa esteja vendo esse vídeo ou o que tem acontecido, tentar explicar um pouco do contexto, né? Então, como você falou, todo ano tem o Dia de Jerusalém, que na verdade é uma data que não era muito importante alguns anos atrás, sei lá, algumas décadas atrás, mas aos pouquinhos foi se transformando numa certa data é, é, importante no calendário israelense, principalmente no calendário de Jerusalém, porque é chamado Dia de Jerusalém. Não é um dia de feriado, nem nada, não para comércio, nem escolas, nada disso. Mas é um dia que, enfim, é um dia que é um dia de celebrações em relação a Guerra de 1967, a Guerra dos Seis Dias, em que Israel conquistou o lado oriental de Jerusalém, que estava sob a soberania, sobre o controle, na verdade, que a Jordânia também nunca exerceu soberania sobre Jerusalém Oriental, uma soberania que o mundo todo reconheceu, mas então em 67 Israel entrou, conquistou. Tem gente que fala ocupou, tem gente que fala invadiu, tem gente que fala Unificou, também pode. conquistou, unificou, dependendo o que você acha e de que lado do espectro político você está, você usa o verbo que você quiser, mas a verdade é que Israel entrou na parte oriental de Jerusalém e, no ponto de vista israelense, unificou a cidade, né? E o lugar mais importante de Jerusalém para essa unificação é a cidade velha de Jerusalém, que ficava na parte oriental de Jerusalém, fica na parte oriental de Jerusalém, estava sob controle jordaniano até 1967, incluindo o lugar mais importante para os judeus, que é o Muro das Lamentações e o Monte do Templo, né? Então, por 19 anos, desde o começo de Israel, 1948 até 67, os israelenses não podiam ir no Muro das Lamentações. Hoje que você vai para Israel, você quer visitar Jerusalém, vai no Muro das Lamentações, vai no Shuk, né, no mercado que tem lá, você visita toda uma cidade velha, você pode subir, de repente, no Monte do Templo e ver lá a Mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha. Era impossível fazer isso desde 1948 até 67. Os jordanianos não deixavam ninguém entrar. Então, quando Israel entrou na parte oriental de Jerusalém, que é o dia, que é esse dia né, que é comemorado, então existe essa celebração. E o que as pessoas em geral fazem nessa celebração? As pessoas meio que saem com bandeiras de Israel pelas ruas de Jerusalém para demonstrar essa felicidade, né, por Israel estar comandando, estar controlando esse lugar importante, esse ponto religioso importante e cultural importante para o judaísmo. Nos últimos 30 anos, alguns grupos mais ultranacionalistas pegaram essa data como uma data importantíssima para eles, no sentido de fazer marchas com bandeiras de Israel também por dentro de bairros ou de locais onde tem população árabe e palestina. Né? Porque a gente sabe que os árabes, que são mais ou menos 300 mil, que moram em Jerusalém Oriental, eles continuam sendo palestinos, eles inclusive se consideram palestinos, eles não têm nacionalidade israelense, mas eles têm direito de moradia, de morar em Jerusalém, inclusive eles têm direito
educação gratuita, eles têm planos de saúde gratuitos como todos os israelenses, quer dizer, eles têm esses benefícios de ser israelenses, mas eles não são cidadãos israelenses, eles não podem votar, por exemplo, para o Knesset, eles podem votar para prefeito de Jerusalém, mas eles não podem votar para o Knesset, que é o parlamento israelense, quer dizer, eles têm um status diferente em termos de nacionalidade e de cidadania. Então, esses palestinos que moram em Jerusalém Oriental moram em bairros específicos, né? E essa marcha das bandeiras, ela tem como objetivo, desses ultranacionalistas, tem como objetivo passar justamente por dentro desses, pela parte árabe de Jerusalém, perto, adjacente da Cidade Velha, e entrar dentro da Cidade Velha por uma entrada chamada Ponte de Damasco, que a gente chama em hebraico Shar Shem, mas em português a gente chama de Porta de Damasco, que é uma porta da parte árabe, que fica bem mesmo da parte árabe, porque você vai para o outro lado da Cidade Velha de Jerusalém, quem foi lá entende, vai lembrar do que eu estou falando, tem a Porta de Jafa. E a Porta de Jafa sempre foi adjacente ao lado judaico de Jerusalém. Era justamente por lá que passava uma cerca de arame farpado, na época que os jordanianos controlava aquela região, mas era bem adjacente. Então, a porta de Jafa dá para o lado judaico e a porta de Damasco dá para o lado árabe. Então, essa marcha ela tem a ideia de passar pelo lado árabe para entrar em Jerusalém e chegar na cidade, no Muro das Lamentações. E isso, para muitos palestinos, né, que moram na parte oriental de Jerusalém, parte árabe de Jerusalém, é considerada uma provocação, porque qual é o objetivo dessas pessoas que fazem essa marcha? É mostrar a soberania de Israel sobre toda Jerusalém. É a ideia de mostrar que Jerusalém está unificada sob soberania israelense, Israel é a capital de Israel, sob soberania israelense, toda Jerusalém, a Jerusalém desse perímetro todo que foi identificado, que foi resolvido em 1967, né? Então, uma verdade, uma briga de soberanias que você tem aqui, né? E a soberania sobre Jerusalém é uma questão que está, na verdade, em discussão já há muitos anos, obviamente, há séculos, né? E milênios, mas desde a existência de Israel também existe essa questão da soberania, a gente falou aqui do controle jordaniano, depois do controle israelense, da parte das duas partes, na parte ocidental e oriental. Hoje em dia você tem a tentativa dos jordanianos de manter o seu poder em cima do Monte do Templo, que eles chamam de Esplanada das Mesquitas, como uma espécie de soberania jordaniana lá. Tem outros países que tentam exercer uma espécie de soberania através dos palestinos. Os turcos tentam doar cada vez mais dinheiro para o lado oriental de Jerusalém, numa espécie de que nós estamos participando aí, nós também temos um pedaço aí de Jerusalém, os jordanianos ficam tentando, quer dizer, essa questão da soberania de Jerusalém é muito importante geopoliticamente e religiosamente também. Então, esse dia de Jerusalém, em si só, é só mesmo uma comemoração uma data simbólica que é usada para os israelenses da unificação de Jerusalém, mas ela meio que foi sequestrada por grupos ultranacionalistas para justamente fazer essa provocação e mostrar que a soberania israelense é tal e tal, né? E em momentos de tensão, como a gente está vivendo desde março, é perigoso. Né? É perigoso você cutucar a onça com vara curta, né? Que é você dizer assim, não, Jerusalém é meu, incluindo toda a Cidade Velha, incluindo a Esplanada das Mesquitas, onde fica a Mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Quer dizer, então, é muito, muito, muito sensível, muito complicado. O próprio primeiro-ministro, Naftali Bennett, ele é um cara ultranacionalista, ele é de um partido chamado Yemina à direita, né? Um cara... O partido se chama à direita, é um cara muito de direita, tá? Ele inclusive, ele não é extrema direita como alguns elementos que tem no governo israelense, mas ele é bem direitona, tá? E para ele Jerusalém é unificada, tem que mostrar, ele é a favor dessa marcha, ele é a favor de demonstrar a soberania israelense, mas, enquanto primeiro-ministro, ele também vive nessa corda bamba, porque tem dentro do governo dele elementos de centro e de esquerda,
Então, ele está entre a cruz e a espada, porque Estados Unidos, Europa, ONU, Egito, todos pediram para ele intervir e mudar esse trajeto da Marcha das Bandeiras este ano, para evitar ter problema. E o Bennett, que é um cara que acredita na Marcha das Bandeiras, mas, ao mesmo tempo, ele é agora o líder, não quer que comece uma guerra por causa dele, né? Então, ele resolveu o seguinte, ele hoje, sexta-feira, dia 27, decidiu, acho que foi ou ontem, avisou que a Marcha das Bandeiras vai continuar no mesmo trajeto dos últimos 30 anos, quer dizer, ele vai passar pela parte oriental, vai entrar Todos os bairros árabes. pelos bairros árabes, pela Porta de Damasco, mas um número limitado de pessoas. Quer dizer, ele dividiu também, ele falou que vão ser só 16 mil pessoas que vão marchar. Dessas 16 mil, 8 mil, os homens, 8 mil vão poder entrar pela Porta de Damasco e as mulheres, outros 8 mil, vão entrar pela portão de Jaffa. Quer dizer, ele está tentando falar, não, ele está, como se fala em hebraico, ele está tentando comer a torta e manter ela inteira. Quer dizer, ele está tentando demonstrar para os seus próprios seguidores que não, vai ter a marcha, eu sou a favor da marcha, mas, ao mesmo tempo, ele está tentando mostrar para os outros, né, internacionalmente, que ele está abaixando, diminuindo o número de pessoas, dividindo, metade entra por aqui, metade entra por aqui. E outra coisa que ele falou, vai ter a marcha vai continuar porque ela tem esse trajeto já há 30 anos. Tá? Todo ano tem problema, mas já tem esse trajeto há 30 anos, então já é uma coisa tradicional. Mas a marcha não vai entrar na esplanada das mesquitas, porque tem alguns ultranacionalistas que queriam transformar a questão numa questão mais sensível ainda, que é não só chegar no Muro das Lamentações, através da Porta de Damasco, mas subir para uma escada que tem, né, para uma passagem que tem, subir na esplanada das mesquitas, no Monte do Templo, onde é soberania jordaniana e onde é muito, muito sensível. E é proibido rezar lá. E é proibido, teoricamente seria proibido rezar, a gente já falou sobre isso. Quer dizer, então ele está tentando falar, olha, a gente vai continuar com essa marcha, com o mesmo trajetório, mas eu não estou deixando piorar o trajeto. Piorar, né, no sentido de que transformar um trajeto numa questão mais sensível ainda. E eu estou dividindo, e vai ter 3 mil soldados não, 3 mil policiais que vão fazer segurança, né? Quer dizer, então é uma tentativa, assim, tipo, vai ter quase 5 para cada pessoa para cada 5 manifestantes tem um policial lá, 5, né, pessoas que vão marchar. Quer dizer, então ele está tentando meio que agradar gregos e troianos. Agradar gregos e troianos, e a gente vai novamente fazer assim, né? É a última data que você tinha falado no Expresso. É a última grande data de problema, que pode dar problema. É claro que sempre não precisa de uma data para dar problema aqui também, para ter um atentado, para ter uma infiltração, mas se essa data passar bem, acabar e não tiver confronto, vamos ficar muito felizes. É muito complicado porque grupos extremistas como o Hamas, Jihad Islâmica, até o Fatah, né, que é o grupo da Organização de Libertação para a Palestina, que é o que comanda a Autoridade Palestina, estão pedindo para jovens palestinos irem para a Esplanada das Mesquitas a partir de hoje, para se entrincheirar lá, porque eles acham que a Esplanada das Mesquitas está em perigo. Isso é uma fake news que tem no mundo árabe agora, que Israel vai entrar lá, os soldados vão entrar lá e vão destruir as mesquitas que tem lá. Quer dizer, é uma fake news assim que as pessoas ficam muito emocionadas e querem, entendeu? E é total mentira, entendeu? Mas fake news é uma coisa que, né, pega mexe muito, com as pessoas, é uma pauta importante para eles também. Então. Exatamente. Então, novamente, vamos segurar os dedos, né? Cruzar os dedos, torcer para realmente não ter e deixar passar. Bom, e agora o segundo assunto é sobre a segunda sobrevida nesse período, né, só neste ano, do governo de Israel, da coalizão do Naftali Bennett, do Yair Lapid, que depois que a gente falou no Expresso anterior, que uma deputada do partido de esquerda, uma parlamentar do partido Meretz, que é um partido de esquerda, deixou a coalizão, e era muito provável, né, você falou no outro programa, do governo dele poder cair, chegar, ocorrer novas eleições, e agora ele ganhou esse novo alívio
porque eles fizeram como se fosse um acordo, né, assim, combinado com essa deputada, com essa parlamentar, para ela votar, apoiar a coalizão ou não prejudicar ela, né, Dani? Então, É, afinal, o governo tem 7 vidas mesmo e não vai... Tá durando, assim. esse governo tá se mostrando um governo assim bem gato, né? Bem tá conseguindo Sim, sobreviver. não morre, tá quase morrendo, Por não morre. enquanto não morrem, quer dizer, o governo continua frágil, ele continua quase indo, mas não foi, né? E ele tem essa parlamentar, eu acho que ela chegou à conclusão que se ela realmente fizesse, né, a ameaça que ela vou sair, vou não sei o quê, nas mãos dela estaria a possibilidade da volta do governo de direita ou extrema-direita do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com partidos de extrema-direita mais extrema ainda do que o partido do Bennett. Quer dizer, então, ela concluiu que ela não quer essa responsabilidade no ombro dela. E ela falou, não, tudo bem, vou votar com o governo em todas as votações para a queda da coalizão, não. Né? E tem outro parlamentar agora, do partido do próprio Yair Lapid, que também veio com uma ameaça. Cada dia é uma crise. Né? Não tem aquela novela que falou cada não sei o que é um flash? Né? Nossa, Então, o coração do Bennett, assim, o teste cardíaco dele todos os dias, eu acho. meu Deus, cada dia é uma crise. Então, agora, a questão é a seguinte: com um governo com 60 pessoas só, de 120, tem parlamento de 120, o governo só tem 60, né? Com um governo só com 60, que é tão frágil, cada parlamentar tem muito poder. Porque cada parlamentar que sai do governo, o governo pode cair. Então, todos os parlamentares começaram a perceber que eles podem meio que chantagear o governo, dizendo que eles vão sair do governo, da coalizão de governo, eles meio que fazem uma espécie de chantagem. E meio que, sabe, tipo, Troca de favores, se né? você não fizer, se não aprovarem a lei que eu quero do não sei o que, não sei o que, eu vou sair. Então, já teve um parlamentar que veio numa dessa, entendeu? Então, é um momento delicado, mas, por enquanto, ainda Se sobrevive, mantém. se mantém. Bom, e para fechar o Expresso, o último assunto, fazia tempo que a gente não falava sobre isso, felizmente fazia tempo que a gente não falava sobre isso, que é a situação do Covid em Israel, como é que está o status, né, da pandemia, que no caso aí é uma epidemia já no Pois país. é, quem diria que depois de 2 anos e 3 meses, por aí, né, do começo da pandemia, Começou assim em março, né, então março de 2020, quem diria... 2 meses, 2 anos e 2 meses, 3 meses. Né? Pois é, quem diria que 2 anos e 2 meses depois a gente não estaria falando da pandemia, não tem, ninguém fala mais sobre o assunto. Aqui em Israel, eu acho que está até um pouco mais radical do que no Brasil. As pessoas não usam máscara, porque não pode, não precisa mais. O governo já decidiu que não precisa mais. Não usam máscara nem dentro de transporte público, nem dentro de supermercados, nem na escola, em lugar nenhum. O único lugar que tem que usar máscara aqui em Israel hoje em dia são hospitais e clínicas e asilos de idosos. Quer dizer, tá uma coisa assim de realmente volta a pré-corona, né, pré-Covid, de uma maneira assim que as pessoas até nem lembram que teve, entendeu? É muito esquisito. Eu acho que as pessoas não estão querendo esquecer esses últimos 2 anos, né? Então as pessoas nem falam nesse assunto, né? E aos poucos as coisas foram caindo. Então, por exemplo, a partir desde a semana passada não precisa mais de máscara em aviões, não precisa mais fazer teste nenhum no aeroporto, nem para ir pegar um avião e nem para chegar em Israel. Ficou 2 anos tendo que você tem que fazer o teste, que não sei o que, mas não precisa teste nenhum. Quer dizer, qualquer pessoa que tomou vacina, não tomou vacina, pode vir. Não tem mais há muito tempo, já aquele passaporte da vacina não existe mais há muito tempo. E a última coisa que eles fizeram agora, que eu acho que daí só sobra mesmo as máscaras em hospitais, a partir desse fim de semana, as pessoas que estão numa casa, digamos que você está numa casa e tem alguma pessoa dentro da sua casa pegou Covid, a pessoa tem que isolar, né? Tem que entrar num quarto, não sei o quê. Mas quem está na casa não precisa mais isolar. Quer dizer, digamos que você vai para a escola, a criança voltou e pegou, sei lá, pegou a Covid e está lá. Os irmãos podem continuar para a escola. Antes, não podia. Se você tem alguém com Covid na sua casa, todo mundo tem que isolar. Não pode mandar as crianças para a escola. Não, agora pode.
não precisa mais fazer nenhum isolamento, nenhuma quarentena, quem está vivendo em casa com uma pessoa com Covid. Quer dizer, então, é meio que a última coisa que... eu não estou vendo ninguém falar desse assunto, não abre mais noticiários, não está mais na homepage das Desde o conflito Rússia-Ucrânia começou também, assim, desapareceu, né? A pandemia aqui no Brasil também... aqui no Brasil também não tá tão diferente, acho que não tá tão extremo, né, do tipo liberou geral, esquecemos que existiu uma pandemia que matou milhões de pessoas, mas tá, assim, ninguém usa, assim, aqui pelo menos em São Paulo, que o número de transmissão ainda tá baixo, tá aumentando, na verdade, eu ia até te perguntar, aqui no Brasil o número de casos começou a aumentar e a média móvel de mortes também. Então, assim, muita gente está ficando doente, poucas pessoas estão sendo internadas e está pegando bastante criança. Porque as crianças são as únicas que não foram vacinadas, né? As crianças, por enquanto, ainda não... Eu acho que a situação... Não, foram aqui nas capitais, assim... Até 5 anos. Isso, mas eu também acho que tem a ver com... Não, foram aqui em São Paulo. Crianças, falando bebês? Isso Bebês? De 5 a 10 já podia tomar... De 5 a 10, até 6 a 10. Sim, verdade. Antes de 5 anos, não. Antes de 5 não tem vacina. Quer dizer, acho que até tem vacinas que estão terminando os testes. Na Pfizer estão terminando os testes, mas ninguém está demonstrando muito interesse assim, no mundo, porque a situação está baixa. Melhorando. Mas, assim, o que eu pessoalmente acho meio esquisito, porque eu acho que tinha que tomar vacina, independentemente da situação tá boa ou tá ruim. A gente tem tantas vacinas, a gente toma tantas vacinas para tantas doenças, quer dizer, por que não tomar essa também? E aqui em Israel a situação está a seguinte: são 2.000 casos por dia, mais ou menos, registrados, oficiais, mas pode ser que seja mais, porque tem muita gente que não avisa, e você pode fazer teste caseiro. Você vai lá na farmácia, pega um teste caseiro e faz em casa, né? Então, é muito barato, assim, tipo, uma caixa com 10 testes caseiros, 8 testes caseiros custa, sei lá, 30 cheques, sei lá, R$50, entendeu? Pode dar falso positivo, falso negativo, né? Também, às vezes. Tem muito falso negativo, quer dizer, então ninguém sabe exatamente quantos casos são por dia, mas os números oficiais dizem 2.000 casos por dia, sendo, na última semana, 2 mortes por dia. Quer dizer, você tem 2 mortes por dia. Em Israel, até hoje, morreram 10.850 pessoas, mais ou menos, tá? Em toda a pandemia, e agora 2 mortos por dia é muito baixo. Tipo assim, teve uma época que tinha 0, entendeu? Mas foi muito pouco. Quer dizer, foi uma época muito pouca, né? Muito, muito pouco tempo. Então, 2 mortes por dia é considerado muito bom, né? E você tem pessoas internadas em hospitais no país todo, menos de 100. Acho que são 89 pessoas internadas em estado grave. Isso, pouco. Quer dizer, então é muito pouco. Então, o governo meio que entrou numas de que, tudo bem, 89 pessoas em estado grave é ruim, 2 pessoas por dia morrendo é ruim, mas, em comparação com o que a gente viveu... Fora isso, você tem as economias estão sofrendo muito agora por causa da guerra da Ucrânia, não sei o quê. Agora aqui está aumentando muito a inflação. Acho que no Brasil também está inflação muito, nos Estados Unidos muita inflação. Então, o temor agora de uma crise econômica, né, como teve 2 anos atrás, e ninguém pode sair, ninguém pode não sei o quê, é muito maior até do que era 2 anos atrás. Né? Então, o governo meio que, assim, eu não sei se os especialistas de saúde concordam. Acho que eles são mais conservadores nesse rigorosos, mas parece que eu não estou vendo muitas discussões, pelo menos em público, de especialistas de saúde reclamando. Eu acho que eles mesmos chegaram à conclusão de que agora virou uma espécie de epidemia, né? Que vai ter que ser controlada, né? O índice R de infecção para as outras pessoas está menos de 1, né? Quer dizer, então quer dizer, você não tem nível cada pessoa passa para menos de uma pessoa, quer dizer, então está em viés de baixa. Então, tem que manter esse equilíbrio entre economia e vida normal. Acho que o importante é todo mundo poder se vacinar anualmente, né? Provavelmente isso vai acontecer. Aqui, por exemplo, o pessoal não foi tomar... Muita gente jovem não foi tomar a 3ª dose. Por preguiça, entendeu? Isso é um problema, porque perde o efeito depois de um tempo.
Totalmente. Então, Aqui as pessoas, aqui eu acho que os números são que muitas, acho que metade da população tomou a terceira dose, tá? Mas a quarta dose, aqui teve quarta dose, eu tomei 4 doses. Aqui a quarta dose, aí já não é, aí já é tipo um quarto da população. Aqui a preguiça foi na quarta dose. Aqui a pessoa ficou com preguiça na quarta. não, aqui a Pris foi na terceira, a quarta dose nem é só para pessoas idosas ou também nem estão falando sobre isso não está nem sendo vinculado na imprensa, você acredita? É para quem tem alguma imunidade baixa, fazendo algum tratamento de câncer ou tem alguma doença que a pessoa fique com a imunidade muito baixa. Mas realmente não está disponível para a população em geral. E também a gente teve ontem, o Brasil registrou um pouco mais de 33 mil casos em 24 horas. É um número que já está crescendo. É. Então, Eu não sei como é que você pode fazer, como é que a gente pode fazer. Aqui em Israel são 2 mil, 33 mil no Brasil. O Brasil é muito maior que Israel. Talvez seja mais ou menos o mesmo nível, não não, sei. é um número baixo, É, mas está em alta. E o número de média, uma média móvel assim, de óbitos está em cento e pouco. Também estava muito mais baixo. É que tem muita subnotificação aqui, então nem adianta a gente conversar muito sobre isso, porque não dá para saber. para saber. Pois é. Engraçado isso. A gente passou, sei lá, 2021, fim de 2020, 2021, falando o tempo todo de Covid, meu Deus do céu, e de repente virou uma espécie de não assunto, né? É. É Isso muito é bom e esquisito. ruim, isso é É. feliz e A gente desesperador vai, ao mesmo a tempo. gente vai poder entender tudo o que está acontecendo nesse momento com um distanciamento crítico daqui a alguns anos, né? Sim. Mas, bom, essa é a situação. Bom, e para fechar de verdade o Expresso, Dani, você vai falar no seu texto sobre uma visita histórica de um ministro de Relações Exteriores da Turquia em Israel, né? Não, há 15 anos não vinha uma grande autoridade turca a Israel, desde que Israel e Turquia brigaram, né? E a visita desse ministro das Relações Exteriores, Mevlut Çavuşoğlu, eu espero que tenha falado mais ou menos bem o nome dele. Isso é, na verdade, uma demonstração da mais séria tentativa de normalização entre Israel e Turquia dos últimos 15 anos. Então, eu vou falar um pouco sobre isso no meu texto, a importância dessa visita. Legal. Bom, gente, para ler o texto da Dani, vocês podem acessar o site do Instituto Brasil Israel, que é uma organização, então é institutobrasilisrael.org. A gente também divulga em todas as redes sociais, aproveitem e sigam lá. Instagram é @Instituto Brasil Israel, no Twitter é @ib_br e no Facebook é Instituto Brasil Israel. O Expresso, que é um programa maravilhoso, tem no YouTube, que é também o canal Instituto Brasil Israel, e a gente disponibiliza teasers, trechos de cada bloco no nosso Instagram. Gente, obrigada mais uma vez. Esse é de verdade o meu último episódio do programa. Dani, obrigada por fazer companhia e me explicar tanto de Israel e da região do Oriente Médio. E, bom, vocês podem continuar acompanhando. O Expresso sai toda sexta ou sábado. Tchau, Dani. Até Obrigada. lá. Obrigada, tchau, Isa. Foi muito bom trabalhar com você. A gente tinha feito o Expresso anterior achando que seria isso. Eu quero Aí, último. aí deu uma saideira, né? Essa saideira. Saideira, E eu espero que, enfim, você venha visitar a gente de vez em quando aqui no Não, Expresso. gente, eu com certeza vou para Israel, com certeza. Algum dia eu vou. Não, porque você também, de repente, de vez em quando, faça umas aparições aqui, não sei, vamos ver. Talvez correspondente em algum país do Oriente Médio, quem sabe. Tá bom. Então, um beijão e abraços a todos e obrigada por tudo, Ivo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.